Este é o Fé Tópicos no Fair Mormon Podcast. O título do artigo desta semana é Assuntos Desafiadores e Como Guardar a Fé, parte 13, por Michael R. Ash, traduzido por Paulo Ariente e lido por Diego Guardia. Edição e finalização, Weder Teixeira. Este artigo foi usado com permissão do autor e do Deseret News. Outros artigos de Michael Ash podem ser encontrados no deseretnews.com. Como afirmado repetidamente nesta série, profetas não são divinos, mas sim humanos que foram divinamente chamados para posições de liderança. Até conseguimos nos tornar perfeitos como Pai, todos nós continuaremos a ter dificuldades, aprender com nossas experiências e cometer erros. Então, como podemos saber quando eles estão falando como profetas? A resposta é simples: o ônus é nosso. Como dito previamente, os profetas, escrituras, templos, escola dominical e etc. são ferramentas feitas para nos ajudar a aproximarmos de Deus e receber revelação pessoal. Como Moisés disse a Josué, ele desejava que todo o povo do Senhor fosse profeta. A diferença primária entre as revelações que recebemos e as revelações recebidas pelos profetas é o escopo de responsabilidade. Nós podemos receber revelação para nós e para aqueles sob o nosso cuidado. Um profeta pode receber revelação para todos os filhos de Deus. A linha de comunicação, contudo, é a mesma e podemos confirmar a veracidade das palavras de nossos líderes por meio de revelação pessoal. O elder J. Clark, primeiro conselheiro na presidência de David O. McKay, explicou: somente podemos discernir quando os oradores são movidos pelo Espírito Santo quando nós mesmos fomos movidos por ele. De certa forma, isto transfere completamente a responsabilidade deles para nós, para determinarmos quando eles assim o falam. Fim da citação. Conforme ensina as Escrituras, se vivermos retamente e pedirmos em fé, podemos saber a veracidade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Mas, se dependemos somente das revelações dos profetas, sem buscar nossas próprias revelações pessoais, nós tacitamente estaremos aceitando as revelações dos profetas como infalíveis. Obviamente, esta é a receita para um desastre, quando descobrimos que os profetas não são infalíveis. O presidente Brigham Young entendia este problema quando ele disse: tenho mais medo que este povo tenha tanta confiança em seus líderes que eles não irão perguntar por si mesmos de Deus se eles são guiados por ele. Tenho medo de que se estabeleçam em um estado de autossegurança cega, confiando em seu destino eterno nas mãos de seus líderes, com uma confiança imprudente, que por si só iria frustrar os propósitos de Deus em sua salvação e enfraquecer a influência que eles poderiam dar a seus líderes, que eles sabiam por si mesmos, pelas revelações de Jesus, que eles eram guiados no caminho certo. Que cada homem e cada mulher saibam, pelo sussurro do Espírito de Deus, para si mesmos, se seus líderes estão andando no caminho que o Senhor ordena ou não. Esta foi a minha exortação continuamente. Fim da citação. Temos a obrigação de pensar e estudar por nós mesmos. A Igreja recentemente afirmou: os membros individuais são encorajados a se esforçarem independentemente para receber sua própria confirmação espiritual da veracidade da doutrina da Igreja. Além disso, a Igreja exorta todas as pessoas a abordarem o Evangelho não apenas intelectualmente, mas com o intelecto e o espírito, num processo no qual a razão e a fé trabalhem juntas. Fim da declaração. No livro de Mórmon, Lehi teve a visão da árvore da vida, da qual foi deixada para que Lehi interpretasse, na maior parte, por conta própria. Lamã e Lemuel acharam que alguns símbolos da revelação de seu pai eram difíceis de entender e discutiram sobre eles. Nef também quis entender a revelação de seu pai, de modo que se voltou a Deus, tendo fé que Deus lhe daria estas coisas a conhecer. Nef recebeu sua própria visão e viu o que o seu pai viu. Era a mesma visão, mas também era diferente. Quando Nef interagiu com um anjo na visão, as suas questões
pessoais foram respondidas. Também parece que Nefe percebeu coisas que passaram despercebidas por seu pai, enquanto o oposto provavelmente também aconteceu. Das visões de Lehi e Nefe, aprendemos que a revelação não é um mecanismo monolítico, na qual a experiência pessoal e a interpretação não têm papel. Quando Nefe ouviu seus irmãos discutindo sobre a revelação de seu pai, Nefe perguntou se eles haviam buscado o Senhor para que pudessem ter suas próprias revelações sobre essas questões. Não perguntamos, responderam eles, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Nefe repreendeu-os e lembrou-os da promessa do Senhor, de que Deus revelaria a verdade para aqueles que não endurecessem o coração, mas pedissem com fé. Infelizmente, frequentemente somos como Lamã e Lemuel, ao invés de sermos como Nefe. A não ser que escolhamos, não precisamos depender somente de nosso conhecimento ou das palavras de outros, incluindo as palavras dos profetas. É nossa responsabilidade aumentar nosso testemunho e nosso relacionamento com o Pai Celestial. Nós iniciamos esse estilo de vida ao vivermos retamente, tendo fé e estudando as palavras dos profetas. Devemos então pedir ao Senhor a confirmação da veracidade de suas palavras, bem como a sua direção ao aplicarmos suas palavras à nossa vida e nosso crescimento espiritual. Obrigado por acompanhar este episódio Fair Tópicos. Esta é uma produção da Fair Mormon. As opiniões expressas nesse podcast não são necessariamente a visão da Fair Mormon ou de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se inscreva em nosso canal e ajude a aumentar a popularidade desse podcast compartilhando com seus amigos. Obrigado e até o próximo episódio Fair Tópicos.